Boa noite. Boa noite, Filomena Boa noite. Guterres. Gente, nós estamos aqui dando continuidade no Programa Cristão de Cuidado Familiar e hoje nós vamos estar ouvindo a psicóloga Filomena Guterres, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvendo um trabalho muito bacana ali no Centro de Referência e Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, que eu, particularmente, tenho muita admiração por aquele trabalho, pela seriedade, pelo trabalho de equipe, que é uma coisa rara da gente ver, e especialmente se tratando da pessoa idosa, que não podia ser diferente, né? Trata-se de uma pessoa que, de fato, precisa de vários olhares para poder contemplar a sua globalidade. E isso eu admiro muito, viu, esse trabalho de vocês lá, viu, Filomena? E, gente, é um privilégio para a gente ela vir falar aqui com a gente. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dela, pedindo bênção sobre ela e pela disposição e disponibilidade dela de vir aqui falar com a gente um pouco sobre esse mecanismo tão importante, público, disponível e acessível. E ela vai estar falando mais para a gente sobre isso, a gente vai conhecer, tá bem? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio que temos de receber aqui tantas pessoas queridas que voluntariamente vêm aqui contribuir, passando a informação para todos que estão nos assistindo. Nós temos certeza de que essas informações, de fato, abençoam vidas, promovem qualidade de vida, e por isso nós pedimos uma bênção especial sobre a vida hoje da Filomena, pela disponibilidade dela de vir aqui e de dividir com a gente essa informação que é tão valiosa. Pedimos por aqueles que estão nos escutando, que eles também possam receber a sua bênção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, agora a palavra é com você, Filomena. Fique à vontade, tá? Bom, eu quero agradecer o convite da Janine. A gente tem caminhado com esse programa já desde o ano retrasado, e é um prazer mesmo poder estar aqui participando com vocês agora dessa minha fala. E eu me sinto assim muito privilegiada, porque há 20 anos eu trabalho no Sistema Único de Saúde. E entendo a importância do sistema, sei das limitações e das dificuldades do sistema, mas eu tenho uma gratidão enorme, porque foi o espaço onde, de fato, em vários momentos, e eu vou apresentar um desses momentos, a gente vê se concretizando alguns sonhos, algumas necessidades que nós temos com relação ao envelhecimento. Essa área de conhecimento, para mim, é muito importante. A minha formação, ela é de psicólogo, como a Janine falou, e ao longo da minha formação mesmo de psicóloga, eu sou professora universitária, é uma área que eu sempre trilhei nos meus estudos, foi o envelhecimento. E ao entrar na secretaria, a gente começou a perceber a falta de um lugar específico para o idoso ser assistido. O idoso era assistido na rede, como um todo. E, depois de alguns anos, né, de levantamentos, de estudos, a gente, então, propôs o Centro de Referência de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Muito importante. E nós vamos, então, agora falar um pouco sobre ele, né, sobre a forma como ele está funcionando hoje, devido ao Covid. Não é? E, então, nós vamos passar agora nossas informações. Bom, uma das questões importantes que nós não podemos perder de vista é que as políticas de atenção integral à pessoa idosa, ela foi a base da estruturação da proposta do Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, o CRASP. Não tem como nós falarmos em envelhecimento sem levar em consideração todas as políticas públicas que sustentam o processo, sustentam a criação de serviços, o que o município, o Estado, o governo federal tem que fazer. Então, as políticas públicas, elas são fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um país.
E, nesse sentido, o CRASP, essa é a frente dele, ele é lá na cidade Jardim, próximo ao Detran. Ele foi estruturado, criado e inaugurado, né, em cima de propostas públicas, né, de leis que regiam e que regem, né, toda a formação de um sistema, né, e principalmente, no nosso caso, do Sistema Único de Saúde. Bom, uma das questões muito importantes que a gente não pode abrir mão é com relação à questão que o envelhecimento populacional, primeiro, ele é uma conquista. Por mais difícil que seja, por mais não valorizado o processo de envelhecer, principalmente no nosso país. O nosso país, ele é um país que valoriza o que é novo, o que é belo, não é? E o envelhecimento, para muitos, e talvez para uma maioria, é o contrário disso, né? Então, primeiro, a gente precisa compreender que envelhecer, né, ele é uma conquista do século XX, né? E é o maior desafio. Ao mesmo tempo que ele foi uma conquista no século XX, ele é também o maior desafio, né, das políticas públicas no século XXI e daqui para frente. Não é? Assegurar que o processo de desenvolvimento econômico, social, ele ocorra, né, baseado em princípios, né, capazes de garantir a equidade entre os grupos etários, a partilha de recursos, os direitos e as responsabilidades sociais, isso é um enorme desafio. Pensar no envelhecimento como parte, né, de todo o processo de desenvolvimento de um país, ele é um enorme desafio para nós, já que envelhecer no nosso país é algo extremamente novo, né? Nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês, só dar-lhe uma olhada, alguns marcos legais. Eu falei que esses marcos estruturou, né, a criação do próprio CRASP, mas ele estrutura toda a política de atenção ao idoso, como a qualquer outra faixa etária, você precisa ter marcos legais. E esses são os nossos marcos legais, né? São as políticas de atenção à saúde, a criação da Política Nacional do Idoso, de 94, a Política Nacional de Saúde do Idoso, na primeira versão de 99, o Plano Internacional para o Envelhecimento, que foi feito pela ONU em Madrid, em 2002, a publicação, e muito importante, que foi o Estatuto do Idoso, em 2003. Esses são marcos. E aqui, gente, eu estou mostrando alguns bem pontuais, porque nós temos outros marcos legais. Mas eu escolhi alguns que tiveram e têm um grande impacto em todo o desenvolvimento sobre o envelhecimento no nosso país. Outra questão importante é a portaria, né, a 2528 de 2006, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. E nessa política, gente, nessa portaria, ela incorpora algo que está vinculada ao envelhecimento ativo e saudável. Nós temos também o decreto de 8.114, de 30 de setembro de 2013, que é, né, o compromisso nacional com o envelhecimento ativo. Nós temos, inclusive, né, publicado pelo Ministério da Saúde um caderno sobre envelhecimento ativo, né? E a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, né, aprovada, né, em junho de 2015. Então, esses são marcos legais, importantes, fundamentais para a construção da política no nosso país e, em boa parte, em alguns espaços, né, do mundo. A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, né, melhorar e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos. Esse, gente, é o nosso maior desafio.
Quando a gente fala com relação ao envelhecimento ativo, a gente está falando de idosos que possam ter a capacidade, não é? Recursos inclusive biológicos, orgânicos, recursos sociais, né? Recursos familiares, né? Para que se promova a autonomia e a independência. Esse marco de pensar o envelhecimento dentro dessas duas categorias, né, de promoção, que é a autonomia e a independência, é um outro marco importante ao se discutir envelhecimento. Quando a gente fala em envelhecimento, a gente não fala necessariamente em quantidade só de doenças. Com certeza, né, a quantidade de doenças, de patologias, elas influenciam na qualidade do nosso envelhecimento. Mas eu posso ter algumas doenças crônicas, né, eu posso ter algumas patologias, né, cardíacas, por exemplo, né, mas eu posso ter autonomia e independência. Para isso, a gente precisa ter, dentro da saúde, serviços, né, que abarcam, né, e que dê oportunidade a essas pessoas que estão envelhecendo a envelhecer desta forma, com autonomia e independência. Então, esse é o desafio de todos. Se não, né, é o meu desafio, né, porque eu estou nessa faixa etária, mas também o desafio daqueles que querem chegar aos 60 anos ou mais. Né? Dentro da Secretaria Municipal de Saúde, onde o CRASP, aqui de Goiânia, está inserido, nós tivemos, para a criação, alguns desafios, né, que ao pensar no envelhecimento, nós tínhamos que desenvolver um novo olhar, né, para contribuir com um novo fazer de uma forma muito mais participativa, né, muito mais pensando no desenvolvimento, né, de uma política que, de fato, fosse eficaz, né, norteadora de ações para promover, né, a atenção integral à saúde do idoso. Né. Foi com essa intenção que nós começamos todo o projeto, né, da atenção integral à saúde da pessoa idosa dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Né. Tendo isso em mente, nós desenvolvemos, né, desenvolvemos todo um processo de rede de atenção, pelo menos a gente teve o início, né, de pensar a saúde do idoso dentro de uma rede que precisa percorrer atenção primária, secundária, terciária, não é? Dando prioridade, de fato, né, e aí a um centro de referência que fosse um centro que desse a atenção à saúde exclusivamente da pessoa idosa. Né? Então, dentro de todos aqueles marcos legais, pensando também no Estatuto do Idoso, que preconiza uma atenção integral à saúde da pessoa idosa, nós começamos, dentro da Secretaria, a pensar como fazer isso, né? Como construir um serviço que atendesse esses marcos, né? Essa exigência que esses marcos legais proporcionam. Então, surge o CRASP, né? Dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né? Que atende a esses novos desafios, né? E que foi implantado em junho de 2008, né? Então, com o Centro de Referência e Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. Qual era, então, e qual é o nosso objetivo com esse centro? Né? Nós fizemos agora, em junho, 12 anos, né, que nós fomos inaugurados, né, e durante todo esse tempo eu estive junto, né, na construção, na implementação, na implantação do serviço. Né? Qual é o nosso objetivo? Promover a melhoria ou manutenção da saúde e qualidade de vida do idoso, efetivando ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, cuidado e recuperação da saúde, reabilitação,
sobretudo observando as peculiaridades inerentes à pessoa idosa. Esse é o nosso objetivo, né? É o que norteia as nossas ações dentro do CRASP. Nesse sentido, como eu disse, com relação aos marcos legais, uma das questões muito importantes que esses marcos legais eles trazem e que o Estatuto reforça em vários momentos dos seus artigos, é que, para o funcionamento do idoso, ele precisa ter a rede funcionando. E quando a gente fala de rede na saúde, a gente está falando dessas instâncias de atendimento, né? Saúde primária, secundária e terciária. O Centro de Referência do Idoso, ele está na atenção secundária. Ele é uma unidade de especialidade, né? Vocês vão ver daqui um pouquinho que eu vou falar, por exemplo, de quais profissionais nós temos, né? Nós temos 11 categorias profissionais trabalhando no Centro de Referência, mas a gente sozinho, aqui, na atenção secundária, que é o cuidado especializado, e o nosso desafio é que esse cuidado seja de excelência, não é? Não pode ficar sozinho nesse caminho, nessa construção. A gente precisa da atenção primária como um lugar de referência, que é o fortalecimento, que é o nosso suporte, é a atenção primária. Quando o idoso chega no CRASP, ele chega já com às vezes, várias comorbidades, com iatrogenia, que é o uso de vários medicamentos, e a gente faz um trabalho de reabilitação, de melhora, de mudanças, às vezes, de medicamento. Mas, quando ele está bem, ele precisa continuar sendo cuidado, mas ele pode ser cuidado na atenção primária. Ele não precisa ficar o tempo todo na atenção secundária, até porque essa é a única unidade que nós temos em Goiânia. Então, se a gente for pensar, Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. E se a gente tem mais de 10% de pessoas acima dos 60 anos, e nós temos mais de 10%, nós temos 150 mil idosos, só em Goiânia. Então, nós temos uma grande população envelhecida, né? E acima de 80, 90, nós temos uma população significativa. Então, a atenção primária, ela é a nossa referência fundamental para que esse idoso, ao sair do CRASP, ele possa ter essa referência na atenção primária, que seja próximo da casa dele e que dê para ele uma assistência continuada. E também a atenção terciária, não é? Que é um desafio nosso, né? Que é essa busca de uma relação aproximada com o nível terciário. O nível terciário, ele é um nível de grande complexidade. É os hospitais, não é? São as grandes intervenções cirúrgicas, são esses espaços, as urgências, os hospitais como o Hugo, né? E outros hospitais, não é? Que nós chamamos de grande complexidade. Nós também precisamos desses lugares. Então, o CRASP, que está na atenção secundária, ele não pode trabalhar sozinho. Ele precisa de uma rede. E a rede ela é composta da atenção primária, da atenção secundária, porque na atenção secundária, onde o CRASP está, também estão outras especialidades, cardio, endócrino, pneumo, né? Todas as outras especialidades. E a atenção terciária, caso a gente precise de uma assistência de maior complexidade, que exige muito mais recursos, né, do que nós temos. E, nesse sentido, o CRASP ele é criado dentro desse tripé. Isso, para nós, é muito importante. Assistência, né, ensino e pesquisa. Vocês podem ver que o ensino está um pouquinho maior. É de propósito, porque esse é um dos focos muito importantes para nós. Nós trabalhamos com assistência, que é o atendimento ao idoso diretamente. Nós trabalhamos com a pesquisa, porque, se nós falamos de ensino, nós temos que produzir conhecimento, não é? Por isso, o CRASP, hoje,
ele é campo de estágio das universidades aqui em Goiânia e campo de estágio para todos os outros cursos, né, para medicina, psicologia, nutrição, físio, fono, arte terapeuta, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta. Então, o CRASP, por isso para nós é muito importante, ele é um campo aberto, né, para que as pessoas possam, primeiro, conhecer o serviço, né, e deixar a sua contribuição, né, através da pesquisa e do ensino. Então, nós somos campo da graduação, né, das universidades federal, da PUC, das outras universidades, nós somos campo, e nós somos também campo da pós-graduação dessas universidades. Na pós-graduação, nós já tivemos vários alunos que trabalharam no CRASP, fazendo as suas pesquisas, produzindo conhecimento, né? Então, esse tripé, para nós, ele é fundamental. A assistência, o ensino e a pesquisa. O CRASP está centrado dentro deste movimento o tempo todo, né? Então, para nós, é de fundamental importância a relação com o conhecimento, com a universidade, com relação ao envelhecimento. Nós temos, em Goiânia, muitas pessoas que têm uma formação, muitas pessoas que têm se dedicado durante muitos anos, né, ao conhecimento sobre envelhecimento, e a gente precisa produzir e transformar esse conhecimento no alcance de outras pessoas. Nesse movimento do CRASP, de ensino, pesquisa, nós temos uma coisa muito importante, que é essa continuação do movimento, que nós falamos lá na frente com relação à promoção e prevenção, através do quê? Da autonomia e da independência. Novamente, a gente volta a falar o quanto é importante a questão da autonomia, né, para que o idoso tenha atividades da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, que ele possa continuar fazendo isso, mesmo com idades avançadas, dentro de limites que nós sabemos que, à medida que envelhecemos, nós vamos ter que reorganizar, né, a forma que a gente faz as coisas, muitas vezes. Não vai ser, às vezes, com a mesma velocidade, mas nos dá autonomia. Não é? Então, autonomia de comer com a própria mão, tomar o nosso próprio banho, caminhar. Então, isso para nós é muito importante. Então, essa promoção e essa prevenção para que o idoso ele envelheça com autonomia e independência é a proposta central do CRASP em todas as especialidades que estão dentro dele, né? Todos os profissionais, a gente tem isso como nosso objetivo base, né? E aqui, vocês podem ver, são os nossos profissionais que fazem parte da equipe, uma equipe multi- e interdisciplinar, né? Como nós já falamos antes, o CRASP ele tem 11 categorias profissionais lá dentro, então nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos, farmacêuticos, geriatras, dermatologista, a clínica médica, a odontogeriatria, nós temos a recepção, o apoio e a administração. Então, esses são os profissionais que nós temos hoje dentro do CRASP, trabalhando com a gente. Nós, então, trabalhamos muito com grupos terapêuticos, né? Nós temos a assistência individual, que nós vamos mostrar, mas nós temos também os grupos terapêuticos, que para nós é fundamental, esses grupos terapêuticos. São vários os grupos que nós temos. Por quê? Porque a gente entende que os grupos terapêuticos, eles são instrumentos muito ricos, que investem no empoderamento do usuário, valorizando e acreditando na troca de experiência como um momento terapêutico que alcança resultados surpreendentes. E é verdade, é impressionante como que o trabalho em grupo
ele promove e ele capacita o sujeito, inclusive na sua autonomia e na sua independência. Então, isso para nós é fundamental com relação aos nossos grupos terapêuticos. Aqui nós temos os grupos que nós temos hoje. Lembrando que isso é dinâmico, né? Nós temos grupos que permaneceram há 3 anos e depois ele precisa mudar, porque as características mudam, o processo do idoso também. Então, ele é bem com essa possibilidade, né? Alguns grupos eles têm começo, meio e fim. Né? Então, nós temos conversação sobre diabetes, memória, um grupo para trabalhar a memória, atividade física, fisioterapia, um grupo de bem viver, que aprende a alimentação saudável através da nutricionista, a feira da amizade, que eles produzem durante o ano vários produtos e vendem lá no CRASP mesmo, numa feira que a gente faz. Nós temos canto coral, uma oficina de ritmo, a minha escrita, que é a fono que coordena, tá? Ajudando as pessoas que têm dificuldade de leitura, né, e de escrita. O Turbine Seu Cérebro, que é um trabalho com jogos. Compartilhando a saúde do homem, nós temos grupos específicos para os homens. Nós temos o nosso bazar, que funciona todos os dias, o ano inteiro. Programa Municipal de Controle do Tabagismo. Esse programa é um programa que já foi premiado, não é, como um dos melhores programas de tabagismo aqui do município. Então, a gente fica muito feliz com isso, que é um programa muito importante do Ministério da Saúde e que o CRASP trabalha há uns 8 anos com o programa. Nós também, além dos grupos, né, nós temos o atendimento individual, os atendimentos individualizados. E esses atendimentos, ele tem o objetivo de respeitar as diferenças e tratar os diferentes de formas diferentes. As pessoas, elas são diferentes, e isso é muito bom. E elas precisam ser tratadas nas suas diferenças. Então, o sujeito, ele é um sujeito individualizado. E, portanto, o olhar que se tem, né, para o idoso, ele precisa comportar esse olhar do sujeito como um sujeito único, respeitando essas diferenças, né, e tratando, né, essas diferenças de formas diferentes, dando a ele aquilo que ele precisa, que é diferente de um outro. Não é? Qual que é o perfil do CRASP? Né? Quem é que nós recebemos? Nós somos uma atenção secundária. Se nós somos atenção secundária, diferente, muitas vezes, da atenção primária, nós não somos o que as pessoas chamam de porta aberta. Você chegou, quero ir para o CRASP, chego na porta e vou ser atendido. Não é assim. Né? E nós temos um perfil de quem é as pessoas indicadas para, não é só ter 60 anos ou mais. Qual é o nosso perfil? Então, o nosso perfil é pessoas com 60 anos ou mais, com necessidades complexas no cuidado. Que necessidades são essas? Dependência para a realização das atividades básicas da vida diária e atividades instrumentais da vida diária, ou seja, dificuldade na autonomia e na independência, desnutrição ou risco nutricional, instabilidade postural, alteração na marcha, desequilíbrio, ou mesmo história de quedas. Isso é muito sério. As pessoas, ela têm uma cultura, nós temos uma cultura de achar que idoso cair é normal, que isso acontece mesmo, ele é idoso. Isso não é normal, o idoso não deve cair. A gente chama de idoso caidor, inclusive, aquelas pessoas que caem mais do que 2 vezes, 3 vezes ao ano. Não é para ser assim, não é? A gente precisa ficar muito atenta ao motivo pelo qual aquele idoso está caindo. Se ele tem uma diabetes, uma hipertensão, será que essa diabetes, essa hipertensão, ela está controlada? Ou é isso que tem levado o idoso a ter quedas? Porque com a queda, gente, ele pode ter uma fratura de fêmur, e ir para uma cadeira, ir para uma cama, e ter muita dificuldade de reabilitação, de voltar a andar. E isso leva à morte, não é? Então, porque ele vai para uma cama,
Lá na cama, ele vai ter, né, com o passar do tempo, problemas pulmonares, respiratórios, e pode vir, né, e outros problemas, né? Então, é muito importante a gente ficar atento a essa instabilidade postural, né, a essa questão da queda. De declínio cognitivo, né, que são realmente os casos que nós mais trabalhamos, transtornos cognitivos, demências, todas elas, né, frontal, de Alzheimer, todas as demências, depressão, incontinência urinária e fecal, risco de iatrogenia, como eu falei, que é associação medicamentosas, né? A gente sabe que no nosso país, né, nós temos um hábito muito ruim de tomar qualquer medicamento, e medicamento que qualquer pessoa nos indique, né? Que não seja pessoa habilitada para isso. Isso é muito sério. E para o idoso, gente, isso é gravíssimo, não é? A associação medicamentosa leva à iatrogenia, e a iatrogenia pode levar à morte. Então, isso é muito grave. Então, esse tipo esse é o nosso perfil, isso é muito importante. A síndrome de fragilidade, né? O idoso ele vai perdendo força muscular, não é? E aí ele vai deixando de fazer as atividades da vida diária, deixando de fazer as atividades instrumentais, as leituras, por umas que a gente chama de síndrome de fragilidade. Ele vai tendo uma fragilidade que é toda, né? Não é só de uma parte do corpo, não é? Isso também precisa ser cuidado. E os moradores das instituições de longa permanência e os nonagenários, né? Esses são o nosso público-alvo, né? O nosso perfil, né? E como que se faz para entrar no CRASP, né? Isso é muito importante, gente. Como eu falei, nós não somos porta aberta, existem critérios para entrar. A consulta nossa, na nossa linguagem, né, ela se chama uma consulta regulada. Isso significa que você só pode ir para o CRASP depois que você foi numa unidade encaminhados da atenção primária. Você foi numa unidade de saúde, num postinho, perto da sua casa, foi atendido pelo médico, o médico entendeu que você é alguém que precisa ter uma atenção especializada de um geriatra, etc. Ele encaminha, né, ele faz um encaminhamento, que é colocado num sistema informatizado, e você espera esse sistema te chamar, que ele vai ligar para você e vai dizer para você, é nesse horário, nesse dia, com esse médico. Vai te dar o nome, e aí você vai à sua consulta. Então, a gente chama isso de consulta, né, e de consulta regulada. Passa por um sistema, né, para entrar. Então, você é encaminhado da atenção primária, né? Quando você entra no CRASP, você também pode circular com todos os profissionais, sem precisar voltar à atenção primária. Então, o médico pode te encaminhar para o fisioterapeuta pode te encaminhar para a nutrição pode te encaminhar para a fono. Então, nós também temos encaminhamentos internos depois que você entrou dentro do CRASP, que acontece, né? E com o objetivo, claro, de controlar, né, a condição de saúde, não é? Então, fazendo a contrarreferência à sua unidade de origem. Aquilo que eu falei do início, da importância da atenção primária. Você entrou, você teve o controle, né, da sua condição de saúde, e é importante você voltar para a unidade da sua origem, a quem te encaminhou, não é? E isso aqui, gente, é um desafio muito grande para nós. Ainda é. Essa referenciação novamente para a unidade, mandar você de volta é algo ainda muito difícil. A rede ainda tem dificuldade de trabalhar essa contrarreferência que a gente chama, né? Você é referenciado para nós e nós precisamos contrarreferenciar, mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? E isso é uma dificuldade que a gente tem e que a gente tem conversado nos últimos tempos muito sobre isso.
O nosso fluxo, então, de atendimento, né? Nós falamos rapidamente ali, então, para você ser atendido no CRASP é necessário ser referenciado através de encaminhamento das unidades básicas de saúde da rede municipal de Goiânia. A gente só atende Goiânia, a gente não atende o Estado, só Goiânia. Centros de saúde, estratégias de saúde da família, os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, os CIAMES, os CAIs. Então, é eles que referenciam você através da consulta regulada que vai para o sistema. E esse encaminhamento ele é registrado no sistema que a gente chama de central de regulação, nessa unidade onde você foi atendido. E, posteriormente, a consulta é agendada e o usuário é informado sobre os dados da consulta. Outra forma de você entrar no CRASP é sendo morador das instituições de longa permanência. Para tanto, a instituição de longa permanência ela tem que entrar em contato, agendar diretamente no CRASP. Então, as instituições de longa permanência precisam, o responsável de ligar para o CRASP, falar que precisa dessa consulta, a gente vai atrás dessa consulta dentro do CRASP, né, porque a gente não tem consultas disponíveis, a gente precisa achar essa consulta, essa vaga, né, para receber, e a gente comunica a instituição para que ela possa encaminhar, então, o idoso, né, para vir para a consulta. E o nonagenário, que são as pessoas acima dos 90. Todas as unidades de saúde de Goiânia, que está aqui, lá no item 1, CAIS, CIAMES, centros de saúde, quando eles recebem uma pessoa de 90 anos lá, eles sabem que eles precisam entrar em contato com o CRASP, eles nos avisam que existe essa pessoa que tem 90 anos ou mais, né? E eles fazem o encaminhamento. Necessariamente, você, às vezes, não precisa passar pelo médico. Não é? A enfermeira ela pode fazer isso, não é? Eles ligam para nós e a gente tenta também agendar essa consulta, né? Porque ela não está separada lá, esperando alguém chegar. A gente precisa achar o médico para atender, um horário, a vaga e comunicar. Mas isso funciona, a gente faz isso há 12 anos. Não é? Então, para a população que não é nonagenária, que não é da instituição de longa permanência, a forma dela entrar é via as unidades básicas, os CAIS, os CIAMES, né, do município de Goiânia. Então, o CRASP, ele tem 12 anos, ele fez agora em julho, e nós estamos não atendendo, né, durante esse período de pandemia. Nós estamos fechados, não é só os profissionais do CRASP, mas as especialidades, como eu falei, nós somos atenção secundária. Atenção secundária é considerada consulta eletiva, consulta que não é tão importante, né, infelizmente, mas nós acreditamos que essa abertura reabertura dentro de todo o protocolo, né, de cuidado, nós somos da saúde, nós precisamos utilizar todos os protocolos preconizados, né? A gente espera que as especialidades voltem ao atendimento. Não é só a geriatria, não é só a nossa especialidade que não está atendendo. Nós não temos atendimento de consulta nem do cardio, nem da fono, né? Na verdade, o município de Goiânia ele não está atendendo dentro das unidades as especialidades. Há 2 semanas foi autorizado o retorno dos oftalmos, né, da oftalmologia, e nós acreditamos que, a partir da outra semana, as outras especialidades estarão voltando para as suas unidades, né? Esses profissionais eles foram locados para a telemedicina e a teleconsulta, né, para o atendimento à população por telefone, né, por causa do Covid, mas a gente acredita que a gente vai estar voltando, mas a forma de funcionar do CRASP é essa, nós não mudamos. Né? E, para encerrar, eu quero deixar aqui para vocês algo que, para nós, é
é um fator fundamental para a gente acreditar nas coisas que a gente faz, né? E o CRASP, ele para nós é a prova dessas possibilidades, né? Da gente, apesar das dificuldades da luta, nós demoramos 4 anos para inaugurar, né? Até lá foi discussão, projetos, mas inaugurou, né? E nós funcionamos há 11 anos, né? Então, eu quero deixar o seguinte: cabe aos profissionais de saúde liderarem os desafios do envelhecimento. Cabe a nós, de um envelhecimento saudável, para que os idosos sejam um recurso cada vez mais valioso para as famílias, comunidades e para o país, como afirmado na Declaração da Organização Mundial de Saúde sobre Envelhecimento e Saúde em Brasília, em 1996, né, no título Envelhecimento Ativo e Políticas de Saúde. Então, o maior desafio é termos um novo olhar, construirmos um novo fazer, porque envelhecer, ele exige que nós tenhamos profissionais capacitados neste conhecimento. Envelhecer, ser velho, ser idoso, não é voltar a ser criança. Se fosse assim, a gente utilizaria a política, né, pública para a criança e o adolescente. Por que a gente tem que construir uma outra política, se é tudo igual? Não é igual. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Envelhecer não é ser criança. Quando nós envelhecemos, nós carregamos décadas e décadas de conhecimento, né, de atividades. Então, nós não podemos ser comparados, isso é muito sério, né, com uma criança. Por isso, temos que tratar pessoas diferentes de formas diferentes. E é o que nós esperamos e que cabe a nós, profissionais da saúde, lidar com essas diferenças, para que a gente tenha cada vez mais esses idosos, né, com recursos para continuar ativos e presentes dentro da sociedade, dentro da sua família, dentro da comunidade. Então, isso é um novo olhar. E um novo olhar exige um novo fazer. Então, eu quero agradecer, eu estou à disposição. Esses são os telefones que nós ainda estamos atendendo. Nós temos 2 pessoas de manhã no CRASP e 2 à tarde. Só atendemos por telefone. Se você tiver alguma dúvida, que quer saber como é que está, se já reabriu, ou dúvidas com relação à apresentação, você não entendeu muito bem como você vai fazer para retornar, você pode estar ligando, não é? Aqui tem o nosso e-mail também, tá? E eu quero agradecer muito, né, a Janine pelo convite, espero que tenha sido útil a nossa fala. Muito obrigada.